Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Veja que todo momento foi dirigido pelo Espírito Santo. Logo na primeira oração, o Edu já falou: Senhor, renova a nossa mente. Durante a leitura do Salmo 119, ensina-nos, ó Senhor, e eu quero continuar falando sobre isso. Na pregação anterior eu falei um pouquinho sobre a mente de Cristo, que nós como crentes temos que ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo é justamente a abolição da escravidão do pecado na nossa vida. E ainda hoje eu quero continuar falando com vocês sobre isso, de termos a mente de Cristo, que depois de abolidos da escravidão do pecado, nós temos que ter um aprimoramento espiritual. Fé, irmãos, é uma coisa inteligente, a fé no Senhor. Não é irracional, não é tolice, não é ignorância. Crer em Cristo é necessário entendimento. Não são poucos que, diante de alguma exposição bíblica, de vez em quando afirma: olha, mas tem isso na Bíblia? Eu não sabia. E eu lembro do que Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras. É um erro a gente não conhecer as Escrituras. Erramos também por não conhecer. Está errado. É algo que Deus quer no nosso interior. Conhecer envolve entendimento. E a geração atual está completamente perdida sobre esse negócio de conhecimento e entendimento. Cristianismo não tem nada a ver, mas nada a ver, com anti-intelectualismo. Todos precisam entender que cristianismo é, acima de tudo, uma religião, irmãos, do cérebro também. E esse entendimento que entra na nossa mente, que entra no nosso cérebro, que entra no seu coração, no seu interior, como a Bíblia diz, é sobre este entendimento que o Espírito Santo vai operar a transformação, uma verdadeira metamorfose espiritual no seu interior. Por isso ela é necessária. O conhecimento vai ser o alimento do Espírito Santo para transformar o seu interior. O tanto que você alimentar o Espírito Santo é o tanto que ele tem de potencial para lhe transformar. A sua ignorância, por outro lado, limita a ação do Espírito Santo na sua vida. Você pode até dizer para mim: não, mas eu sou cheio, mas poderia ser mais. Poderia estar transbordante. Então precisamos ainda hoje, e é necessário isso, nós educarmos adultos, jovens, para desenvolverem a mente de Cristo no seu coração. Isso não é uma opção, isso é um dever do cristão, e é indispensável a nós, como crentes, vivermos e pensarmos como Jesus, pronto para saber aplicar os nossos princípios bíblicos em quaisquer circunstâncias da vida, quaisquer uma. No trabalho, princípio cristão. No negócio, também. Na política, claro. Na vida, não adianta você ganhar algumas culturas legislativas, algumas vitórias no legislativo, mas a cultura nossa está impregnada pelo pecado. Ah, mudou a lei, mas você não mudou a cultura. A vida espiritual, a política, nada mais é, rapaz, da onde a gente está hoje, é um espelho cultural. A política nossa reflete a cultura da sociedade brasileira. A cultura reflete o interior da sociedade brasileira. E como é que se muda isso? Se muda com a minha vida, com a sua vida. A começar em mim. E eu preciso saber dizer isso aos outros, porque Jesus falou para propagar o Evangelho.
O Evangelho é para ser dito em todos os lugares, não somente aqui dentro desse templo. Deus nos chamou para mudarmos a cultura de onde quer que estejamos. Isso está em Salmo 119. É só dar uma paradinha, ler ele, é rapidinho, lê ele todinho que você vai entender. Algumas coisas, alguns conceitos intelectuais dos dias de hoje é baseado em cima daquela premissa, olha, todo mundo sabe. E o modo, gente, que pensamos hoje. Essas são as verdades de hoje. São a base movediça que a sociedade nossa anda. Não, todo mundo já sabe. Isso é um modo de pensar que mudou. Todo mundo diz aí fora que respeita o cristianismo, contudo, em todos os lugares eu vejo simplesmente negando a relevância dele em todos os ambientes. Todos. Cristianismo não é simplesmente uma questão de opinião pessoal, sua, minha. A Bíblia, ela anda na fé e na verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela não está sujeita ao entendimento do homem. Pelo contrário, o homem que tem que sujeitar o seu entendimento à revelação conforme a palavra de Deus. É a própria palavra que explica ela. Não é o seu pretexto, a sua ideia, não é o pensamento de hoje, não é o que todo mundo sabe que vai interpretar a Bíblia, não, é o que Deus diz a respeito dele mesmo na palavra. Quando você vai para 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 20 a 21, isso aqui eu aprendi, eu era novo, eu tinha 12 anos de idade. E quantas vezes, lá na minha adolescência, eu refutava frases de adultos que falavam, não, a Bíblia cada um entende do jeito que quiser. E eu já abria, já tinha decorado na cabecinha, abria a Bíblia lá. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então não é a interpretação pessoal, é a interpretação divina a respeito dos fatos que são ditos na Bíblia. E desenvolvendo mais essa ideia, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre entendimento e ignorância. Ignorância que eu estou falando no estado de ignorar. Não quero saber, estou bem do jeito que eu estou hoje. Não, falta de ciência, falta de querer saber, é isso aí. É necessário, irmãos, aprender. A igreja cristã do passado, do livro de Atos, eles exercitavam, praticavam o tempo todo o estudo da palavra de Deus. Isso se perdeu. Em Efésios 4, de 22 a 24, diz, quanto à antiga maneira de viver, a antiga maneira de viver é o quê? Você que se converteu, você tinha uma antiga maneira de viver. Você tinha um estilo de vida, uma forma de pensar, um jeito de trabalhar, uma forma de negociar, um jeito de advogar, você tinha. Eu nasci na igreja, mas também tinha uma antiga forma de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ensinados, então envolve aprendizado, envolve ensinamento. Jesus veio, já sei tudo. Meu irmão, você não está no céu ainda. Aqui é necessário desenvolvimento. Por que você acha que a nossa igreja investe tanto, estimula tanto o conhecimento da palavra de Deus, por meio dos estudos na segunda-feira, por meio da repetição da palavra nas células? Porque temos que aprender. Para quê? Para despir do velho homem. Se você não sabe o que você tem que tirar de você, por que você vai tirar? Você não sabe o que é. E aí continua o texto dizendo que se corrompem por desejos enganosos. No versículo 23, a serem renovados no modo de pensar. Tem que ser renovada a forma de pensar, de raciocinar, de desenvolver as ideias, de agir dentro de casa, no trabalho. E a revestir-se do novo homem. Que novo homem? Você sabe? Aqui Paulo sintetizou novo homem, mas ele é muito amplo.
criado para ser semelhante a quem? A Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Em Marcos 12:35, Jesus estava no templo ensinando. Ensinando. Vocês estão vendo o que eu estou querendo dizer? Que cristianismo não tem nada a ver com anti-intelectualismo, é uma religião da mente, é uma religião que você precisa aprender. Que o conhecimento seu pode ser que tenha acabado nos bancos escolares, mas, querido, dentro do cristianismo, nesta igreja, o conhecimento é necessário. Você tem que desenvolver, para saber como ser renovado, para retirar a cultura impregnada no seu interior. Você assiste e nem percebe que o pecado está lá. Você lê e está tudo normal. Você diz que é o modo de pensar. Você entende? Todo mundo age assim. E você precisa desenvolver para ser renovado, para se revestir do novo homem que Deus quer para você. Mas esse revestimento só entra, você só coloca, você só modifica à medida do seu conhecimento. Não é nenhum efeito super-herói, que a pessoa grita uma palavra mágica e daqui a pouco está com um uniforme super especial. Não, é uma luta para se revestir do novo homem. A letra mata quando a palavra falava, porque justamente apenas um descumprimento da lei, a pessoa era digna, era levada à pena de morte. E todo mundo estava digno de morrer pela letra, mas tinha que saber. A letra mata nunca quis dizer na Bíblia falta de conhecimento. Nunca quis dizer que, não, está vendo? Esse é o problema de ler muito a palavra de Deus. Não. É a falta da letra que está matando e fazendo as pessoas entenderem que a letra mata dessa forma. Você precisa ser lido pelas Escrituras. O que eu tenho a ver com isto? Sendo ela a mente de Deus, a palavra do Senhor, como é que ela lê a sua vida? Quando você abre aquelas páginas, como é que você para perceber, como é que Deus, nesse instante que eu estou lendo aqui, que Jesus está me vendo, que Deus está me vendo, como é que Ele está me enxergando aqui? É isso que a Bíblia está mostrando. Está vendo você aqui? Não é diferente não. Está vendo você aqui? Aí você está lá, Senhor, eu sou Davi. Eu sou Davi. Aí Deus falou, não filho, você é Golias nessa história. Você se acha. Você nem ora mais para algumas coisas. Você canta bem, você toca bem, você já sabe as leis. No seu trabalho você já tem toda a perícia. Na escola você já sabe a matéria toda. Então você nem lê, você é Golias. Você vai no seu conhecimento, na sua impetuosidade, no seu orgulho e na sua vaidade. E por falta de conhecimento você está lá, se achando um Davi, coitadinho. Jesus disse que devemos cultuar a Deus com todo o nosso ser. Em Lucas 10, 27 diz, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu entendimento. Entendimento. Até onde você lutou para entender e buscar entender Deus? Entendimento é com o quê? Com mente, com cérebro. É importante para a aplicação prática do conhecimento bíblico. Você precisa entender para a vida cristã tomar forma, tomar carne, florescer, resplandecer, ser luz e interpretar e entender as coisas que estão à sua volta. Se você consegue vir simplesmente aos cultos de quarta-feira e domingo,
Não, pastor, eu não consigo porque os outros... Eu lamento, irmão. Bom seria se você viesse nos ensinos bíblicos e ainda mais nas células, porque é onde eu mais estimulo o pessoal a aplicar de forma pessoal o que foi dito aqui. E você com a pregação de domingo? O que tem a ver? Aí o pessoal fala, eu peco aqui, eu chuto a bananeira ali, pastor, eu faço isso, e aí vai. É isso. Revestir. Está vendo? Eu entendi que eu tenho que tirar aquilo e tenho que revestir. É sobre esse novo conhecimento que o Espírito Santo vai trabalhar. E eu vou dizer para vocês, irmãos, é uma delícia trabalhar com os irmãos que estão nas células. Eles são pastoreados, eles têm um coração mais servo, é mais fácil de lidar, porque foram amansados pela palavra de Deus e estão se despindo do velho homem com maior velocidade. É muito mais fácil. Discernindo todas as coisas. 1 Coríntios 2,15 diz assim: mas quem é espiritual? Espiritual aqui, eu sei que está a palavra espiritual, mas esse aí, ele está colocando como um adjetivo de maturidade espiritual. Eu sou novo convertido, eu nasci espiritualmente para Deus. Sim, mas aqui em 1 Coríntios 2,15, Paulo está usando a palavra espiritual como uma pessoa já madura na fé. E aqui, só um parênteses, tinha se passado aproximadamente 5 anos e Paulo estava censurando esse pessoal porque ainda não eram maduros espiritualmente. Quanto tempo você tem de igreja? Paulo estava censurando eles e dizendo, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Discerne onde? Compreende aonde? Consegue ler e separar as coisas da fé, entender onde está o pecado e saber quais são os limites onde? Em todas as coisas. Em si mesmo, na conduta pessoal, no irmão ao lado, no cônjuge, no filho, na sociedade, no filme que assiste, na reportagem, no trabalho, no lar, nos relacionamentos. O maduro espiritual consegue falar, é ali. Na sociedade, os marxistas atribuem o comportamento humano às circunstâncias econômicas. Não, é porque a economia fez isso e por isso que eles estão agindo dessa forma. Eu estou ajudando vocês a discernir. Os freudianos dizem que tudo tem a ver com os instintos sexuais reprimidos e até mesmo com a terceirização da culpa. Foi por causa de fulano, ciclano que fez isso comigo, deixou de fazer. Psicólogos comportamentais entendem que as relações que acontecem hoje é tudo pela ótica do mecanismo estímulo-resposta. Foi porque fez isso e respondeu dessa forma. Já a Bíblia, irmãos, a Bíblia ensina que nossas escolhas são frutos de nossas crenças, fé e compromisso religioso. A Bíblia ensina que vidas refletem a imagem das suas crenças, refletem a imagem de seus deuses. Eu coloquei deuses aqui porque pode ser a atitude de uma pessoa que é ao Deus nosso verdadeiro, ou até uma deidade, uma invenção, um Deus que não é Deus. Reflete. A resposta, a forma de reagir de José, diante de todo o sofrimento, diante da injustiça de seus familiares, diante da injustiça dos seus irmãos, diante da injustiça social, e diante da injustiça que foi preso, diante da espancamento, humilhação, prisão, 14 anos sofrendo, e José no final de tudo, Deus estava no comando, era para salvar todo mundo, eu entendi, está todo mundo perdoado. Aquilo revelava o Deus de José, a crença de José, o que ele entendia de Deus ali, o que estava interiorizado nele era a verdade do Deus todo soberano e poderoso. Ele compreendia que o sofrimento, ainda que Deus não se alegre com o sofrimento, Deus queria se alegrar muito mais com o desenvolvimento espiritual, e esse desenvolvimento espiritual se estendeu por toda uma nação, salvando da fome, inclusive o povo de Deus e outros.
vamos fazer um exercício, feche os seus olhos aí. Comece a refletir numa coisa que você gosta, que quando você está fazendo, você sente uma paz. Pensou aí? Guarda com você. Isso, pode abrir o olho. Isso que você refletiu aí, pode ser uma deidade, um Deus. E vamos supor que isso que você pensou seja uma deidade, um Deus, vamos encarar assim para a gente desenvolver. É no culto às deidades, ainda que de forma inconsciente, que as pessoas encontram relativa paz, que elas entendem e sentem uma verdadeira sensação de relaxamento, bem-estar, investem tempo, investem recursos, não é preciso nem pedir dízimo e oferta para essa deidade, você investe, você doa, não deixa passar muito tempo, você já sente aquela abstinência daquela adoração, daquele relacionamento com a deidade, sente falta, sente-se até mal por não voltar a ela, e ainda mais prega aos outros do quão bom e agradável é que os adoradores daquilo vivam em união. É maravilhoso, isso muda as nossas vidas, você precisa fazer isso, experimentar. E aí continua a pregação. Ei, vamos lá, vivamos dentro dos nossos vícios, vivamos dentro dos nossos pecados, no nosso banquete, em meio àquele túmulo de víboras, vamos beber um pouquinho daquele cálice de veneno, em doses cujo efeito retarda um pouquinho, é lento, e quando vai perceber, já está completamente tomado, e talvez quando acordar, vai estar lá gritando com aquele homem lá no inferno: Pai Abraão, molha a ponta do teu dedo com a água, para me refrescar, porque a minha língua, porque eu estou sofrendo aqui. Aí já é tarde demais. E quando não, às vezes a gente pede para o nosso Deus pequenininho ajudar a alcançar a nossa deidade. Intercedemos, fazemos jejum, lutamos, deixamos de pintar cabelo, fazemos o nosso voto, ou cortamos o cabelo, rapamos, não tomo Coca-Cola, não tomo chocolate. Por quê? Porque Deus olha a minha deidade. É Deus a serviço da deidade. Inverte-se. A satisfação, a paz, o gozo, o equilíbrio, a sensação, o prazer. Meus irmãos, eu curto tantas coisas. Hoje compartilhando que tem dias que eu acordo triste, irmãos, mal. Sabe quando você acorda, o sol não brilha legal para você? Acontece com vocês? Quem levanta a mão, quem já acordou assim? Nossa, vocês são normais. Eu também. Aí sabe o que eu faço? Eu acordo, ligo a televisão num canal que tem uma natureza, e eu coloco os animais lindos, os pássaros. Rapaz, aquilo me dá uma sensação de relaxamento. Quando eu vejo aquilo, eu falo: Senhor, Tu é maravilhoso, que coisa linda. Eu já começo a adorar a Deus, pensando mais ou menos como C.S. Lewis, que ele falou assim: olha, tem umas maravilhas na natureza que o homem não viu, e a coisa é tão linda, que eu acredito que Deus fez para Ele mesmo ver, para Ele ficar olhando de onde Ele está. Então, partindo disso, eu vou olhar e falar: Deus, aí eu olho o sol, olho os pássaros, saio lá fora, aí eu curto a temperatura, o frescor, o calor, dentro de uma praia. Bom, né, irmãos? Gostaram, né? Às vezes eu estava ali na praia, estava lá sozinho ali, entrei na água, aquela água na temperatura desejável, limpinha, com ondas tranquilas. Eu falei: Senhor, isso é presente para mim. O mar não era a minha deidade, pelo contrário,
foi algo que me levou a adorar o meu Deus ali. Então, às vezes, a coisa não é errada assim, em si mesmo, mas é a forma como você se relaciona. Conselheiros, coach, filósofos e tantos outros orientam a vida das pessoas a uma adoração em prol do equilíbrio da existência humana, que eu nem sei o que significa isso. Porém, irmãos, deuses vão consumir os seus, e o seu fim é vazio, como diz o pregador de Eclesiastes. Como dito lá em Eclesiastes, debaixo do sol, ele está usando a referência, olha, supondo abaixo de Deus, entendo o quê? E a conclusão é, vazio, não tem sentido. As pessoas podem até, na sua adoração às deidades, mudar um pouco, mas essa mudança não é significativa, e é impossível adorar a Deus. A transformação existente no crente, ela só pode vir por meio do Evangelho, sendo essa transformação, certo? O final dela, a eternidade. Uma transformação assim é como uma semente, você planta, mas é Deus que opera. Quem já plantou o feijãozinho aí? Já plantaram o feijãozinho, não já? Mas quem você acha que deu o poder de germinar aquele feijão? Quando o agricultor vai lá na terra e cava, e eu mesmo já, no quintalzinho de casa, plantei milho com meu pai. Você jogava ali algumas sementinhas. Todas aquelas sementes vão germinar? Está no poder de Deus. Eu só faço a minha parte, jogar. Façam a parte de vocês. Joguem a semente do conhecimento no interior, para o Espírito Santo dar o crescimento, irmãos. Para que Ele consiga modificar, porque vocês foram predestinados para serem semelhantes a Jesus Cristo. Isso é pouca coisa? É muita. Mas precisa da sua parte. Se aplicar ao conhecimento. Romanos 12, 2 diz, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Foram renovados? A mente de vocês está sendo modificada? Mente é crer, mente é pensar, mente é ter fé, envolve inteligência. O Evangelho é certamente uma religião do cérebro. 2 Coríntios 4,4 diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. É o secularismo de hoje, e ela caminha na adoração, ainda que inconsciente, e todo mundo pensa assim, todo mundo age assim, seguindo um movimento regido de forma uniforme e em oposição ao cristianismo. É sempre em oposição ao cristianismo. 2 Coríntios 10, 4, aí na versão da Bíblia de Jerusalém, diz assim que, de fato, as armas da nossa luta não são humanas, o seu poder vem de Deus, e são capazes para destruir fortalezas. Nós destruímos os raciocínios presunçosos. É isso que está querendo dizer. Palavra raciocínio presunçoso. Deus quer lhe abastecer com conhecimento tal, a ponto, não é do pastor, é de você, irmão, ser capaz de usar e manejar a palavra de Deus, e a Bíblia está dizendo que o mundo não tem o entendimento da verdade, porque o diabo cegou, quem tem é você, e você precisa se alimentar com esse conhecimento, para destruir o raciocínio presunçoso, orgulhoso e pecador. E por que não dizer, como diz Judas e Tiago, diabólico, em outras versões. Os movimentos revolucionários do século XVIII e XIX, eles se opuseram propositadamente contra quem? O cristianismo. Não foi contra outras religiões.
consideravam que os assuntos seculares eram os de interesse público, e bater o martelo que religião era o reino sagrado do assunto privado, tem a ver com a sua vida, você não pode contar para os outros, é só você e você. Não, essa é a sua verdade. Começou assim. E eu entendo isso por 2 Coríntios 4:4. O diabo cegou o entendimento. Em alguns países, essa noção se manifestou de tal forma que houve completamente uma separação de igreja e Estado. Não que seja ruim. Mas em outros, essa separação, ela não só separou, ela se seguiu à supressão. Tem que acabar com a igreja. E como a religião era um assunto privado, declarou que devia se restringir simplesmente ao interior das casas, a vida privada, não poderia fazer parte de discussões públicas, nos assuntos, nas escolas, na política. Não, isso não tem nada a ver. Começou ali, 1700, 1800. E ainda hoje, há uma descristianização mundial. A luta é essa. Descristianizar o mundo. Você acha que isso é aleatório? Não fale nada de Cristo. Não é assim? Em todos os lugares? Religião não. Porém, piadas e depreciações são bem-vindas. Tem lógica isso, irmãos? Tem lógica isso? Não é para falar, mas eu posso fazer piada e posso depreciar. Pô, é para falar ou não é para falar? Poxa, meu irmão. Na Bélgica, é proibido completamente a expressão cristã em área pública. Contudo, todas as outras expressões religiosas são muito bem-vindas. Tanto que um colega de trabalho encontrou uma turista na praia e começou a falar de Jesus. E ela aceitou Jesus e o coração dela abriu, ela vibrou. E ela falou, por que eu nunca ouvi falar nada disso no meu país? Cristianismo tem que estar presente em todos os ambientes. No trabalho, não, é mente moderna, mente científica, mas não se fala de mente cristã. Por quê? Eu lembro que presenciei um diálogo de um chefe e um funcionário, e eu não sei porquê, mas o assunto caiu justamente no assunto de religião. E o chefe perguntou qual era a religião daquele funcionário. Eu estava ali do lado. E o que o funcionário respondeu para o chefe, não, eu faço parte de uma linha de religião hindu. Aí ele deu o nome, rapaz, os olhos daquele patrão lá, daquele chefe brilharam, falou, uau, que bacana cara, você é diferente mesmo, que fantástico, até nisso você é demais. Vai falar que você é cristão. Já experimentou? Vocês estão conseguindo ver que há uma operação mundial contra o cristianismo? Que ele não é bem-vindo? E que nós estamos querendo abastecer vocês com conhecimento, para, como Paulo falou, destruir esses raciocínios presunçosos e completamente cegos de entendimento, porque o diabo colocou um véu. Você que é crente, irmão, aos cristãos em geral eu digo, cientistas, vocês devem elaborar uma conduta científica que é instruída na palavra de Deus. Isso é ciência, mas e o que tem a ver a palavra de Deus com isto? Jornalista, o seu jornalismo tem que ter uma ética cristã. Advogado, você tem que usar a lei, mas conforme os princípios bíblicos. Funcionários públicos, vocês têm que ter ações e atitudes como José e como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abdinego.
Militares, sejam como Caleb, sejam como Josué. A fé, o cristianismo, ele deve abranger toda a realidade, irmãos. Não é algo aqui dentro, no domingo. Deve estender no seu lar, no seu trabalho, nos relacionamentos. Já concluindo, em Romanos 1,18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade, injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Está vendo a supressão? Distorce, abafa e diz que o certo é o errado, que o certo não é o que Deus diz. E lá do céu, o que acontece? Vem o quê? A ira de Deus. Em Efésios 5, 17 e 18 diz: portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem fazer com diligência, buscar, investigar, desejar, pretender, ir atrás, indagar. E o versículo ainda conclui dizendo assim: deixe-se encher pelo Espírito, faz parte e é um papel seu e condicionante para se encher do Espírito Santo, a sua busca de compreender qual é a vontade do Senhor a respeito de toda a realidade da sua vida. Compreender, irmãos, é alcançar com inteligência aquilo que está sendo proposto. E aí, Paulo ainda continua dizendo: portanto, não sejam insensatos. Não, é uma completa insensatez você ser convertido, você ter aceitado Jesus no seu coração e não buscar compreender as verdades do Senhor. É uma loucura, é um desperdício de potencial. Sem Jesus, dito que o cristianismo é uma religião do cérebro, de inteligência e de entendimento, porém, sem Jesus, se você está aqui hoje, você que está nos assistindo, não tem Jesus no coração, não há efeito algum da palavra, não há como aprimorar o seu interior espiritualmente. É simplesmente mais um livro. Quem usa a palavra e sabe de capa a capa é Satanás. Por que ele não é modificado? Porque ele não tem Jesus. Não teme a Jesus. O aprimoramento espiritual só vem com Jesus no seu coração, no interior do salvo, porque é quando você aceita Jesus que o Espírito Santo faz morada no seu interior. Em Hebreus 4:2 diz: pois as boas novas, o evangelho, as notícias, foram pregadas também a nós, tanto quanto para eles foi pregado, para mim, para você, para aquele que não aceitou Jesus. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Está vendo aí? Sem Jesus não vale nada, é inerte, não opera, não transforma, não cresce, não desenvolve. Porém, com Jesus, em Hebreus 4:12, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia diz que é ela quem faz isso. Não sou eu, não é a cultura. Ela. E Colossenses 2:18 diz, afirma que há uma mente carnal, e essa forma de pensar é orgulhosa. Enfim, irmãos, quanto ao entendimento, busquem a prática. Vai levar tempo, eu sei, mas pelo menos você já tem que saber, para o Espírito Santo ir transformando aquele conhecimento em ações. O cristianismo é a verdade sobre toda realidade, e é capaz de interpretar
todos os assuntos da vida. Faça a sua parte abastecendo o seu interior, enquanto o Espírito Santo de Deus opera, transformando o seu entendimento interiorizado. Faz a sua parte. A voz de Deus, ela quis se comunicar ao mundo, e a forma que ela usou é justamente a palavra de Deus, silentezinho aí, no seu interior. Mas, à medida do Espírito Santo, do trabalhar dele, começa a ser resplandecente, e as pessoas começam a perceber o brilho nos olhos, a ação, o jeito de falar, a forma como está agindo. Essa é a forma. Faça a sua parte. Estude a voz de Deus, que é as Escrituras. Vamos colocar de pé? Vamos orar. Curva a sua cabeça e comece a refletir. Senhor, eu oro aqui, ó Pai, por aqueles que compreenderam a mensagem. E se há no interior, ó Deus, ainda aquela relutância, aquela indisposição, aquela natureza carnal de não querer desenvolver, eu peço para que o Senhor transforme e modifique, Deus. Modifique o interior. E Pai, aqueles que já começarem a se desenvolver, buscar aprender, revela-se de forma sobrenatural, ó Deus, nos seus corações, nas suas mentes, fazendo-os transbordar de alegria, de satisfação, de contentamento e de apreciação, por saber mais e mais do Senhor. Que não seja mais o entendimento pessoal, mas o entendimento sobre a Tua palavra, do que o Senhor diz. Abra os olhos, ó Senhor, desvenda os olhos quando este se debruçar sobre a Tua palavra, para que venha ver verdades sobrenaturais, entendimentos vindo do alto, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, em Isaías 30, de 20 a 21, diz: embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade, a água da aflição, e a gente bebe disso, o seu mestre não se esconderá mais, com seus próprios olhos vocês o verão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Essa é a voz, esse é o caminho, é a palavra de Deus. Está aí para dizer: eu quero dizer qual é o caminho. Estude, filho. Ele é com você. Até aqui a palavra. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus, que nos deu a sua verdade em Jesus Cristo, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, capacitadora, que nos aperfeiçoa, nos faz entender conforme o entendimento ali, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. Vão na paz. Deus abençoe, irmãos. Amém? Deus abençoe.